público lindo! Hoje eu vim falar de um assunto bem bacana, que é referente à leveza que a sua alma precisa. Vivemos dias tão entediantes, né? Vamos colocar assim, tão corridos, tão cheios de tantas responsabilidades, compromissos, que esse assunto sobre uma alma mais leve, sobre levar a vida de uma maneira mais leve, tem se tornado algo cada vez mais ausente em nossas vidas. E aí eu estava refletindo a respeito desse assunto e resolvi trazê-lo aqui para que nós possamos juntos aprendermos e falarmos um pouco a respeito desse assunto. Para você que ainda não faz parte, vem comigo, embarca aqui nessa jornada interessante de aprendizado, onde ninguém sabe mais do que ninguém, mas juntos aprendemos um pouco mais dia após dia, beleza? Então, se você ainda não faz parte, faça parte da família do canal Tati Fonseca, inscreva-se, compartilhe, divulgue aí com seus familiares e amigos, né, para que esse canal possa cada dia se fazer presente na vida de um maior número de pessoas e juntos aí aprendermos e levarmos para a vida conhecimento e agregarmos valores um na vida do outro, beleza? Então vamos lá. Como eu estava dizendo, refletindo a respeito desse assunto, eu vou aqui pontuar, né, e fazer você lembrar, né, do quanto é interessante termos aí uma vida, né, mais tranquila. Eu sei que às vezes a vida vem e nos surpreende com acontecimentos no cotidiano, no nosso cotidiano. Às vezes estamos aí vivendo, como eu disse, dias cheios, né, sobrecarregados, nos quais muitas vezes nós deixamos que pequenas coisas estragam o nosso dia. Que pequenas coisas fazem com que nós esquecemos o quão é importante a oportunidade de estarmos presentes, né, de estarmos vivos, de estarmos podendo fazer esse dia se tornar melhor, apesar de seja lá qual o acontecimento. E como eu disse, desde as pequenas coisas até da maior complexidade. Eu estou falando de um todo, né? O quanto nós podemos trabalhar isso em nossas vidas para que se torne cada vez mais pontual e mais interessante. Então vamos lá. Quem não, ou quem nunca passou por alguns imprevistos, por alguns acontecimentos que faziam com que aquilo que você programou, aquele planejamento, né, para aquele dia de trabalho, para aquele dia de um compromisso específico, né, viesse a sair daquilo que planejamos, né, seja por um comportamento do outro, seja por algo que de fato deu errado, um projeto que não saiu da forma como você gostaria. Então eu te convido, assim como esse convite vem primeiro para mim, né, vem para depois para vocês, eu venho aqui propor essa proposta, né, vamos colocar assim, para que nós possamos nos conscientizarmos de que muito mais do que algo que deu errado é a importância de podermos mudar essa situação. Então é a maneira como lidamos com isso, é a maneira como vamos tratar esse acontecimento que vai realmente importar. E aí cabe-nos termos um maior nível de maturidade possível para olharmos para isso e dizer: foi apenas algo que deu errado, não é o fim, isso não vai acontecer de forma a abalar o meu dia, os meus sentimentos, o meu coração, a maneira como eu penso, como hoje será um dia incrível e interessante. Então é sobre isso. E como eu disse, isso vai de algo mais simples que seja a algo mais complexo, como até mesmo talvez uma perda de um ente querido que não está nos nossos planos, que foge das nossas limitações. E eu falo isso com precisão e com propriedade, porque já passei por isso. É óbvio que teremos que passar pelo processo do difícil, né, do que não era realmente o que eu gostaria que fosse, mas é possível sim, apesar do acontecimento não esperado, não interessante, darmos continuidade à vida de uma forma mais leve, buscando olhar com positividade. Então, se você planejou o seu dia para que fosse de uma forma e de repente você se vê numa situação no qual esse dia passa a não ser mais da maneira como você gostaria que fosse, então eu te convido a olhar com mais leveza,
a olhar com os olhos da alma, fazendo com que tua mente entenda que o teu dia não acaba ali, que não é o fim, que apesar disso, coisas interessantes ainda podem acontecer, coisas que vêm trazer valor para a sua vida, que possa, sabe, e não trazer isso para o seu coração, sabe, é sobre isso, é não deixar com que o teu coração seja abalado, né, que a tua fé também seja paralisada diante desse acontecimento não interessante. Conte aí para mim, coloque aí nos comentários se você já passou por uma situação, algo parecido. E eu quero aqui, por meio desse vídeo, né, dessa mensagem, poder trazer para você, ou levar para você, melhor dizendo, a mensagem de que você não precisa se deixar ser afetado por algo que é externo, porque por mais difícil que seja, nós temos esse controle de não deixar com que as coisas lá fora, né, entrem dentro de nós de tal forma a abalar com aquilo que já está previsto, que vai acontecer de modo interessante. Então, bora lá. Se você passou por uma situação não interessante, não se prenda a isso, olhe com os bons olhos, pense sempre que haverá uma razão pelo qual isso aconteceu, e você não precisará deixar com que seu dia seja abalado e afetado por isso. Então, como eu disse, são pequenas coisas que acabam querendo atrapalhar aí o andamento, né, o procedimento dos nossos dias. E ainda gravando esse vídeo, tive alguns empecilhos, né, som ligado e por aí vai, mas são coisas que fazem parte. Então, peço a compreensão de todos com relação a isso. E aí eu quero convidá-los a vir aqui comigo. Quero pedir carinhosamente, né, de forma bem carinhosa, que você pense a respeito disso. Eu não estou aí próxima a você no seu dia a dia, mas todas as vezes que isso vier acontecer, eu quero pedir para que você lembre-se que você é muito mais importante do que a dor que te afeta, do que aquilo que deu errado, do que aquela relação que foi interrompida, do que esse trabalho que chegou ao fim. Não importa, você é muito mais do que isso, a vida é muito mais do que isso. Você tem um legado para deixar, você tem um propósito para viver. Então não se prenda às pequenas coisas que querem atrapalhar as coisas grandiosas que a vida tem para nos proporcionar, ok? Espero de alguma forma ter levado uma mensagem de positividade, de alegria para o seu coração. Que nós possamos juntos nos unirmos aí para nos conscientizarmos, que juntos possamos nos conscientizarmos dessa questão aí que a vida tem de melhor para nós, ok? Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Deixe sua sugestão, ela é muito importante, de próximos temas que você queira que eu fale aqui no canal. Um abraço e até a próxima.